Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Por amor a ti, meu rei, meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Cerca aí de 1 hora pela nossa equipe. Olha essa imagem, é o momento em que parte do prédio desaba. A gente chegou a ver um rapaz ali pendurado em cordas. A gente não...
Boa noite, queridos, boa noite, queridas. Que a graça e a paz de Jesus esteja reinando em sua vida. O meu motivo de grande alegria está nessa terça-feira, 2 de junho de 2020, chegando aí ao meio do ano, né? O 6º mês do ano, né? Então, que Deus esteja abençoando a cada um de vocês, esteja sustentando a sua vida e sua família, né? Eu estou gravando, né, esse vídeo antes, então você está assistindo aí uma gravação, mas o chat está lá aberto, né, para você mandar a sua mensagem, o seu pedido, e eu vou poder depois visualizar e poder responder a você também, né? Por isso, então, que eu não vou ler agora ao vivo, porque, na verdade, não tenho ao vivo, né? Então, alguns dias da semana terei que fazer a gravação antes, por não poder fazer ao vivo na parte da noite, né? Quero agradecer a todos aí. E essa também vai ser a ideia quando nós voltarmos, né, de toda a quarentena, que é a ideia de que tenhamos diariamente uma gravação com acesso no horário, para que você possa, então, acompanhar as leituras da Bíblia, não é? Não sei se vai ser de manhã, vou fazer algumas experiências aí também pela manhã, utilizando também o Facebook, né?
que é um recurso também, mas um dia de cada vez, não dá, não é? E são muitas responsabilidades aí que a gente tem que ter cuidado, né? Com tecnologia e tudo isso é muito importante. O mais importante é que a palavra de Deus chegue a você, chegue ao seu coração, e isso para nós é um motivo de grande privilégio, né? Alegria de poder comunicar então a palavra do Senhor. Eu quero começar então orando, né? Nós aí ouvimos, né? Separei nesses dias algumas músicas de campanhas missionárias, relembrando essas músicas, esses louvores, tanto falaram ao nosso coração em campanhas anteriores e falam da mensagem de Cristo e da necessidade de levarmos Cristo a todas as pessoas, né? Seja no Brasil, no mundo ou na cidade do Rio de Janeiro. Ainda mais nessa semana que estamos falando sobre alcançando os marginalizados com o Evangelho, e esse é um tempo de reflexão, né? Sobre a justiça social, que a Bíblia fala sobre isso, e nós estamos lendo aí, né, no livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, acompanhando então essas leituras. Sejam todos bem-vindos a esta transmissão da Primeira Igreja Batista em Oiticica, e para mim é um privilégio aí poder falar do amor de Cristo a você. Então vamos orar ao Senhor, vamos colocar nossas vidas no altar do Senhor. Quero convidar você a fechar os seus olhos, independente se está assistindo agora às 7 horas ou mais tarde, num outro horário. O mais importante é conectarmos a Deus nesse tempo. Senão virá apenas uma transmissão. Tem muita transmissão melhor do que a minha, com tecnologia, né? Não tem um cara branco transparente como está hoje aqui, e esse é o desafio da transmissão. A gente nunca sabe como é que está entrando o áudio, como é que está entrando aí a imagem, né? Às vezes eu estou falando direitinho, às vezes está dando aquelas paradas assim, mas vou continuando, tá bom? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa noite, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, em podermos comunicar-nos com a Tua palavra e através da Tua palavra com os nossos amigos e irmãos, nesse tempo de pandemia, mas também de um projeto de leitura da Bíblia em um ano. Graças te dou pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor para conosco, porque se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Obrigado pela Tua bondade, ó Pai. Se com essa transmissão, tudo que vamos falar, que a Tua palavra venha falar fundo a cada coração. Também oramos pelos enfermos, ó Deus, aqueles que estão lutando com a sua saúde, com a necessidade de atendimento médico, de medicação, a preocupação. Também oramos pelas famílias enlutadas. O número de registros no Brasil chega a 30 mil só do Covid-19, né? Fora as outras doenças. São, posso sim dizer, talvez cerca de 30 mil famílias enlutadas esses meses, ó Pai. Então, nós pedimos o Teu consolo, a Tua misericórdia para cada família, Deus. Toma também, ó Deus, em nossa igreja, em especial a Valéria, esposa do nosso irmão Moisés, está ali internada para uma cirurgia, dá a direção. Obrigado pelo livramento, né, da segunda-feira de ontem à noite, do irmão Ronaldo, da irmã Daniele, da Giovana. Apesar dos pontos, dos machucados, o Senhor salvou a vida deles, preservou, e dos outros também envolvidos naquele acidente. Também peço a bênção para o Ronaldinho, né, pela recuperação dele, também pela sua mamãe, nossa irmã Claudinha. Ó Deus, que tanto precisa da Tua graça e forças para continuar, ó Pai, nesta caminhada, sabendo que o Senhor tem um propósito para a sua vida e para a sua família. Recebe a gratidão dos nossos corações, nós te louvamos, nós te adoramos, no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos. Que Deus a todos abençoe. Nós estamos, então, nessa transmissão, né, falando, então, da palavra de Deus, e para nós sempre é uma alegria, né, poder falar da palavra de Deus. Eu quero também fazer alguns comunicados importantes. Hoje, 2 de junho, é o Dia Internacional de Oração pelas Crianças em Crise. É uma data internacional, como o nome diz, e que nos faz lembrar por aquelas crianças que são oprimidas, seja pela sua família, seja pelo Estado, seja de qualquer circunstância, e vivem, então, às vezes, da pobreza, né, não tem acesso à educação, à saúde. É um tempo de reflexão. O tempo sempre é de reflexão e de ação, né? É claro que ao olhar nossas crianças, talvez olhemos com um outro olhar,
mas ao olhar o mundo inteiro, crianças que não têm acesso. Então, estão em crise nesse momento, e com a pandemia, então, são mais ainda, talvez não pela doença, mas pelas condições de saúde. Então, hoje é uma data, nossa denominação nos lembra, não é uma data dos batistas, mas de vários países do mundo, onde se ora pelas crianças em crise. Então, também estaremos orando pelas crianças e até pensando também, né, nesse alcance com o Evangelho nas crianças também, como alcançar as crianças também, né? Então, muitos anúncios aqui, né? O próximo anúncio que eu quero também fazer é lembrando que no domingo teremos a nossa Escola Bíblica Dominical online, trabalhando ali o livro de 1 Samuel, a segunda parte, né? Isso para nós é muito importante. Também estaremos aqui. Pela manhã teremos também o nosso culto online. Nós ainda estamos vendo se vamos fazer no prédio da igreja, por questão aí de pessoas, né, disponíveis aí para o horário, mas ou vamos fazer ali online no sentido do Zoom, né, do aplicativo. Mas de qualquer forma teremos aí, e na imagem aí você vê aí um retrato do bom samaritano. Nós estamos falando sobre os marginalizados, né? Pessoas esquecidas que vivem à margem de uma sociedade, não importa qual é a sociedade, mas e o cuidado de um estrangeiro para com um homem que não era, né, da sua religião, digamos assim, né? E à noite teremos o nosso culto, a segunda experiência de culto online pelo Zoom. Nessa imagem aí é uma foto do dia do nosso culto de domingo, né? Com alguns irmãos, óbvio que não são todos os membros da igreja que participaram ainda, estamos todos aprendendo aqui a participar e a crescer também na questão do Zoom, né, que é uma videoconferência. Lembrando também que vai chegando aí o primeiro e o segundo domingo de junho, né, e todo segundo domingo é o nosso dia de ação social. Quero lembrar a vocês, trazer doações, alimentos, para famílias que estão precisando, né? E isso para nós aí é muito importante. Então são os anúncios aí desta noite e que Deus esteja a todos abençoando e fortalecendo. Vamos continuar louvando ao Senhor e separei esse louvor agora de um coral jovem cantando uma música que eu gosto muito, que ela fala sobre Jerusalém. Então vamos adorar ao Senhor. Na volta estaremos fazendo então a meditação do dia das leituras do capítulo de hoje. João viu o trono, morada de Deus, santa cidade.
Em Jerusalém, não é? Coisa linda, né? Que música maravilhosa, louvando o nome do Senhor. Deus abençoe cada jovem, cada corista, né? Pessoal que gosta de música. Então, Deus esteja abençoando a cada um, né, nesse mês aí de junho que nós começamos, né? Então, vamos à meditação do dia. Eu tenho falado aqui que nós estamos lendo a Bíblia toda em um ano, né? E já chegamos ao dia de número 64, né? E ainda falta mais de 300 dias ainda para terminarmos a leitura da Bíblia em um ano. Talvez você pense, pastor, depois já acabaram a ler mais a Bíblia? Não, isso é apenas um exercício, né? Na verdade, isso aí é colocar a Bíblia onde ela deve ser colocada, dentro do contexto da igreja, falar da palavra de Deus e dar oportunidade inédita a cristãos que nunca foram incentivados a ler a Bíblia e, aliás, veem a Bíblia como uma caixinha de promessas, como horóscopo, né? Só separando alguns versículos, a ler a Bíblia como um todo, né? Claro que não é só isso, não é só a leitura, é a meditação, a reflexão, o estudo, né? Com o retorno das atividades da igreja e outras formas, nós vamos ainda pensar em formas de crescermos juntos, né? Conhecendo as doutrinas, né? Eu quero depois trabalhar com a igreja sempre a questão doutrinária o tempo todo, porque irmãos, eu só vou fazer 25 anos de ministério, quanta coisa eu aprendo. Aqui do meu lado, aqui eu estou com livros aqui que eu estou lendo, né? E importante hoje a leitura para o nosso crescimento, tá bom? Então, hoje nós estamos lendo 1 Samuel, capítulo 19, 20 e 21, e eu separei aqui o capítulo 21, versículo 15. Será que estou com falta de doidos, para que vocês me trouxessem este para fazer doidices diante de mim? Devo deixar que este entre em minha casa? Né? E aí, o que é isso? O que é isso aí? Né? Vamos ler aqui para você entender. Davi começa a ser mais perseguido ainda pelo rei Saul, né? E perseguição essa que também era espiritual. Nós vimos ontem, né, na leitura de ontem, os capítulos de ontem, o medo de Saul. E qual era o fundamento do medo de Saul? Nenhum estava dentro dele. Achar que Davi era mais abençoado, mais querido, né? Sendo ele o rei e Davi um cara fiel a ele, inclusive. Davi foge e vai morar com os filisteus, para ficar longe do alcance de Saul, né? Para não ser preso pelos filisteus, ele finge-se de louco. A gente vai ler lá que ele vai babar, que ele vai bater para lá e tudo, né? E aí, então, o rei, né? O destaque aqui é o que o rei de Gate vai falar. Gate é uma das 5 cidades lá dos filisteus, né? Ele vai desprezar, escarnecer de um louco, né? E aqui poderíamos pensar o que é loucura, né? O que é normalidade, né? Muito se tem, então, debatido os conceitos de loucura e normalidade. Somos normais? Você é normal? Me lembro daquele personagem da escolinha do professor Raimundo, né? O Francisco Milani fazia o personagem, se eu não me engano era Pedro Pedreira, né? E ele dizia, eu sou normal. Né? Como evangelizar pessoas com dificuldades até psiquiátricas, que precisam de ajuda e às vezes não tem percepção da ajuda, né? Você fala com elas, elas concordam, discordam, concordam, não é? Devemos deixar de lado essas pessoas, né? Quando eu jogava bola, aquele que era muito ruinzinho de bola, né? A gente dizia, então num time que tinha 5 de cada lado, tinha um com 6, que era o café com leite, aquele que não vai fazer nada, mas tá lá para brincar, né? Não, na igreja não tem café com leite. Todos são importantes. Todos são fundamentais, né? Devemos deixar de lado. O pecado também nos induz a considerar os outros loucos e eu normal para desprezá-lo, né? Tanto que aqui na igreja eu sempre tenho dito, a gente ri um pouquinho, mas é rindo que a gente entende a verdade. Eu só aceito como membro da igreja aqui e levar para a assembleia da igreja quem não é normal. Porque aquele normal, certinho, não vai dar certo, né? Ele vai querer uma igreja que não existe. Ah, eu não concordo com essa igreja, ele é cheio de falso. Então você vai para onde, meu filho? Para onde você vai? Onde tem pecadores, né? Então, eu preciso de gente que entenda que precisa de ajuda, né? E aí eu quero pensar um pouquinho hoje sobre um grupo que é marginalizado em nossa sociedade, né? São os loucos.
E aí, esse conceito de loucura, eu quero dar alguns exemplos, que é uma palavra forte, não é? Às vezes você tem alguém na família com algum considerado deficiência, mas não é uma deficiência, ele nasceu assim, né? E aí, às vezes, as famílias tinham vergonha. Quantas pessoas queridas, lindas, com síndrome de Down eram escondidas no passado? A família tinha vergonha, não é? Hoje se debate o autismo, e o autismo não é deficiência, gente. O autista é a pessoa mais inteligente que tem. Deve ser, claro, ele não se relaciona com as pessoas como eu me relaciono, como você se relaciona, mas é muito importante. Então, eu quero levantar aqui a questão da depressão também, um outro olhar. Pessoas que estão alegres, estão tristes, têm os transtornos, né, os compulsivos e tantas questões. Precisamos ter paciência. E hoje eu estava orando a Deus, eu não sei como é que o povo vai voltar para a igreja quando tiver acabado toda essa pandemia. Como a mente deles vai estar, como o cuidado pastoral, o cuidado ali emocional precisa estar. Será que as pessoas vão querer uma mudança ou vão achar que estão normais? Então, evangelizar essas pessoas requer carinho, requer paciência, requer amor, requer cuidado, né? E a igreja, ela não deve jamais desprezar na evangelização, né? E alcançá-los também, não é? E aí eu faço uma pergunta aí de reflexão. O que precisa mudar em mim para evangelizar os loucos? E loucos eu estou colocando entre aspas, porque eu achei a tradução pior ainda, doidos, né? Mas todos aqueles que nós podemos achar que não são normais, que no nosso conceito nós somos normais e os outros não, né? Então é uma reflexão importante dessa questão dos marginalizados em alcançá-los com a graça e a misericórdia do Senhor, né? Precisamos evangelizar a todos, né? Ontem falamos sobre os pobres, né? Os que não têm recurso nenhum, que não têm casa, que não têm renda, que não têm esperança. Esses são os pobres, né? Pessoas que estão endividadas, é uma outra linha que eu vou trabalhar nesses próximos dias, né? Mas hoje pensar na questão da normalidade, da questão mental, do desprezo, jamais despreze uma pessoa assim. Vamos trabalhar para alcançá-las, né? Pastor, será que elas vão ser salvas? Não compete a mim essa discussão. A Bíblia é clara, aquele que crê tem a vida eterna. Talvez na sua limitação mental, né? Eles creem mais do que eu, que teoricamente não tenho limitação mental, mas sei que a cabeça também não é boa, né? Nós sabemos disso, né? Que Deus a todos abençoe, possamos refletir, alcançar a todos e alcançar a todos. Que Deus abençoe. Nós vamos agora aos comentários do capítulo do dia, mas eu quero colocar mais uma música aqui, e uma música que foi tema de missões mundiais agora, uma música que marcou muito, né, o meu coração, e ela tem como título Até que Ele Venha, né? São de anos anteriores. Nós vamos ouvir, preparar nosso coração para a leitura da palavra de Deus, na verdade, a meditação, né, dos capítulos dessa terça-feira, 2 de junho. Vamos ouvir. Me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Eu
que ao mundo vou levar até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão, quem me faz continuar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Até que Ele venha, né? É um privilégio podermos pregar até que Ele venha, e Ele está voltando, né? E isso é uma realidade. A cada dia a igreja vai proclamando a palavra, né? Não é pandemia, não é perseguição, nada pode parar a igreja que confia no Senhor, né? Que Deus abençoe. Nós, daqui a pouquinho, mês de julho, vamos entrar em campanha de missões Rio, né? Ontem já chegou o material, né? As informações, conversei com o nosso líder de missões, Carlos Eduardo e irmã Daniele, e vamos já essa semana começar a conversar sobre a campanha. É uma campanha diferenciada, como foi a campanha de missões mundiais, né? Nós estamos à distância, mas confiando no Senhor, e nenhum missionário deixará de pregar por falta de sustento. Todos têm o chamado do Senhor e continuarão a pregar. Vamos então aos capítulos de hoje da leitura bíblica. 1 Samuel 19, 20 e 21. Hoje tem muita coisa para ler, né? E nós vamos aí tentar caminhar aí dentro desse período aí. Então, Saul falou ao seu filho Jonatas, né, e todos os servos, sobre os planos dele de matar Davi. Qual o motivo? O que Davi fez? O Davi não fez, ele só era fiel ao Senhor e se incomodava, né? Tem gente que se incomoda com o sucesso do outro. Isso se chama inveja. Inveja é pecado. Inveja pode ser também traduzida pela seguinte frase: eu não tenho, mas tenho raiva de você que tem o que eu não tenho. Simplesmente, você não tem nada para mim, mas por você ter aquilo que eu não tenho, tenho raiva de você. Deveria se alegrar, não é? Porque você tem algo que eu gostaria de ter, mas não tenho. Quero me alegrar com você, não é? Mas não. Então, o Jonatas, então, era muito afeiçoado a Davi e revelou o seu plano a Davi. Meu pai quer matar você, tá bom? Então, agora está claro isso do papai. Tenha cuidado amanhã cedo, fique num lugar oculto e esconda-se. Eu sairei, né? Estarei ao lado do meu pai no campo onde você estiver. Falarei com meu pai a respeito de você. E se eu descobrir alguma coisa, eu vou contar para você. Tá bom, Davi? Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse que o rei não peque contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra você. Isso é verdade, né? Pelo contrário, o que ele tem feito é muito bom para você. Arriscando a sua vida, ele matou o filisteu e efetuou grande livramento sobre todo Israel. Você mesmo ficou contente, porque então você pecaria contra sangue inocente, matando Davi sem motivo. Então, essa é a discussão, né? Então, Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou. Então, certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou Davi, contou-lhe essas palavras e o levou a Saul. E Davi então esteve de volta com Saul ali como era antes. E tornou a haver guerra, né? E Davi lutou contra os filisteus e os feriu com grande derrota. E eles fugiram dele. Então foi uma batalha que Davi liderou e houve a vitória. E aí veio de novo o espírito mau, que, como eu já expliquei várias vezes, para o homem do Antigo Testamento, tudo vem de Deus. E eles viviam muito melhor assim, quando a gente pensa. Por exemplo, tem pessoas que acham que nesse tempo de pandemia Deus esqueceu da gente, que Deus está longe. Mas Deus ele nunca deixou de ser Deus, é nós que nos afastamos dele. O mundo continua sob o controle de Deus, né? Então por que Deus permite tanto sofrimento, tanta dor, né? São as escolhas do homem e tudo Deus permite. Se ele quiser acabar, ele acaba. Se ele quiser curar, ele cura. Essa não é a discussão. Eu não tenho como discutir com Deus, embora ele me chame até para conversar com ele, né? Então, o espírito mau, que era mau, veio então, e estando ele sentado em sua casa com a mão, né? Enquanto Davi tocava a harpa, nem mais a harpa estava aliviando mais, né?
Saul quis matar a Davi cravando na parede. E Davi então escapou. Naquela mesma noite, Saul mandou mensageiros para que o vigiassem. Porém, Mical, a mulher de Davi, que era filha de Saul, falou: se não fugir essa noite, você está morto. Então Mical desceu Davi por uma janela, ele se foi, fugiu, escapou. Né? Mical pegou um ídolo do lar e o deitou na cama. Olha só, filha do rei, hein, gente? Olha a situação, um ídolo do lar, né? Pôs um tecido de pelos de cabra e cobriu com um manto. Então Saul falou, chamou lá, e a Mical disse: ele está doente, né? Ele não tem como atender. Então Saul mandou dizendo: tragam a Davi mesmo que esteja na cama para que eu mate. Quando os mensageiros entraram, eis que na cama estava apenas o ídolo do lar, com tecido de pelos de cabra ao redor da cabeça. Né? E aí, então, o pai diz para a filha: por que você me enganou? Deixou meu inimigo escapar. E aí ela mente também, né? Ele falou: deixe-me ir, senão mato você. Quer dizer, ela podia assumir: não, olha, é meu marido, pai. Ele é um homem de Deus, eu não vou deixar você matar ele, não, né? Ela vai tentar aliviar aí, ela segue o caminho do pai. E Davi, então, fugiu, escapou e foi até onde Samuel estava em Ramá. Ele contou tudo o que havia feito. Ele está fugindo ainda, né? A ideia do marginalizado, uma sociedade, né? Uma monarquia atrás de um único homem, né? Então, eles se retiraram e ficaram na casa dos profetas, né? E Saul ficou sabendo, então, que Davi estava na casa dos profetas em Ramá. E mandou mensageiros lá também, né? Ele tem o poder, ele é o opressor, né? Quando então viram um grupo de profetas profetizando, liderado por Samuel, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e eles também profetizaram. Então, eles têm uma experiência ali, sui generis, né? E eles não conseguem se controlar diante da presença de Deus. Quando soube isso, Saul enviou outros profetas, outros mensageiros, perdão, e eles também começaram a profetizar. E houve um terceiro grupo que também profetizou. Então não tem jeito, né? Contra quem Saul está lutando, meus irmãos? Contra Deus, né? E é uma dificuldade aí muito grande, né? E isso daí é importante nós entendermos. Perdão aí, né? Ainda bem que não tá, a câmera não está aí, tá o antivírus aqui do computador. Então o próprio Saul foi a Ramá. Quando chegou ao poço da cidade, ele pergunta: onde estão Samuel e Davi? Disseram: bom, estão na casa dos profetas em Ramá. Então Saul foi à casa dos profetas e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele e caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também despiu a sua túnica e profetizou diante de Saul, né? E sem a túnica ficou deitado no chão todo aquele dia. Por isso que se diz: está Saul também entre os profetas, né? Então aí é o estado daquele homem devido ali à situação dele. Então Davi continua a fugir, o tempo todo Davi fugia. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. O cálculo aqui, do tempo que Davi é ungido rei até ele assumir em Hebrom, são 10 anos. Meus irmãos, pensa comigo. Você recebe uma palavra, você é o rei de Israel. E aí você continua pobre e vai ser 10 anos perseguido. Por que Deus permitiu que Davi fosse perseguido? Porque ele estava forjando o homem segundo o coração dele. Então, às vezes, a gente tem aquela falsa impressão: olha, é isso que te digo, né? O pessoal gosta de falar essas palavras para profetizar e tal. Aí vem os problemas, né? E os problemas são fundamentais. O sofrimento é a escola que nós aprendemos. E por causa do pecado nós somos assim. Então, de novo, Davi fugiu e foi até o lugar onde Jonatas estava. E aí Davi quer saber: o que eu fiz qual é a minha culpa, qual é o meu pecado diante do seu pai, que ele quer me matar o tempo todo. E o Jonatas respondeu: você não será morto. Meu pai não faz coisa grande nem pequena sem me dizer. Por isso, então, meu pai vai esconder de mim? Não há nada disso. Então Davi diz: mas seu pai sabe muito bem que eu encontrei favor diante de você. Assim ele resolveu que você não deve ficar sabendo disso e não se entristecer. Mas tão certo como vive o Senhor e como você vive, Jonatas, há um passo entre mim e a morte. Então o Jonatas fala para Davi: farei tudo o que você quiser que eu faça. Então Davi falou para Jonatas, né? Amanhã é a festa da lua nova. Está lá em Números 28, 11. Em que se falta e quem sem falta deveria sentar-se, né? Para
com o rei, assentar-me, deveria sentar. Ih, agora não saiu. Em que, sem falta, deveria sentar-me com o rei para comer. Mas desde que eu vá embora, para me esconder aí o terceiro dia. Né? Se o seu pai notar minha ausência, digo o seguinte: Davi me pediu muito para que fosse a Belém, sua cidade, onde inclusive Jesus vai nascer, né, anos depois. Né? Se ele disser está bem, então pode ficar em paz. Mas se ele ficar com muita raiva, saiba que ele já decidiu em fazer mal. Use, pois, de misericórdia para com o teu servo, né, que faz aliança em você com o Senhor. Mas se sou culpado, mate você mesmo, ô Jonatas. Por que me levaria ao seu pai? Então Jonatas disse: nada disso. Se eu de modo algum soubesse que o meu pai está determinado a fazer mal sobre você, acha que eu não te avisaria? Né? E quem me avisasse por acaso o seu pai lhe responder asperamente? Aí eles combinam então uma forma de comunicação. Não tinha celular naquele tempo, né? Vamos ao campo. Então o Senhor Deus de Israel seja testemunha. Amanhã ou depois de amanhã, a estas horas, sondarei meu pai. Se for favorável, né? Eu então vou fazer com que você saiba disso, se ele está favorável a você ou não. E aí então você saberá. Então, ok, assim que o Senhor vingue, né, os inimigos de seu pai. Então eles juram ali, não é? E havia um amor muito grande, né? Eles são irmãos praticamente ali, então cresceram um tempo juntos ali, e isso é muito importante. Então, eles combinam que no terceiro dia da festa, Davi ia ficar num local escondido, e Jonatas atiraria 3 flechas para aquele lado, como quem atira o alvo. E então ele vai mandar o moço procurar. Se ele disser ao moço: olha, as flechas estão para cá, então venha, porque o Senhor tão vive como certo, tão certo como vive o Senhor, você estará em paz. Mas se eu disser ao moço: estão mais para lá de você, vá embora, porque o Senhor manda que você vá. E quanto àquilo que eu e você falamos, eis que o Senhor é nossa testemunha para sempre de preservar ali, né, os filhos, a descendência de Jonatas. Davi então se escondeu no campo, ficou aguardando, o rei sentou, começou a festa, Abner sentou a festa, né? E no primeiro dia, Saul não disse nada. Ele pensou talvez, né? Deve ter acontecido alguma coisa, de repente não está cerimonialmente puro, né? Então diz aqui Levítico 7, 20 e 21, né? No segundo dia, né, de novo o lugar ali desocupado, aí o Saul pergunta para o Jonatas: por que o filho de Jessé, não fala nem o nome dele, por que o filho de Jessé não veio comer ontem nem hoje? E aí o Jonatas fala: Davi pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém. E ele me disse: peço que você, vou fazer um sacrifício e tal, por isso eu não virei à mesa do rei. Qual é a resposta de Saul então? Então Saul ficou irado com Jonatas. Seu filho de uma mulher vadia e rebelde. Isso aqui porque é a tradução, tá, gente? Mas acho que o Saul gritou muito mais. Tá, e quem é a mulher vadia e rebelde? É a esposa do Saul. Se ela estava na mesa ali, eu não sei o que ela falou para ele também ali, né? Mas esse é o nível de pecado. Quando você trata as pessoas nesse nível, e trata a própria esposa, trata a mãe, né? Trata a mulher. Então esse é um nível baixo ali que Saul estava, né? De xingamento, de morte, totalmente longe de Deus, né? Você acha que eu não sei que você elegeu o filho de Jessé para a vergonha sua e para a vergonha de sua mãe? Né? Então, enquanto esse filho de Jessé viver sobre a terra, nem você estará seguro, nem eu. Agora, mande buscá-lo, porque deve morrer. Então Jonatas perguntou: por que deve morrer, meu pai? O que ele fez? O que ele fez? Ele queria uma resposta, um crime. É um crime? Ele está conspirando? Diga, pai. Então Saul atirou sua lança contra Jonatas para matá-lo. Até o próprio filho agora ele quis matar, no acesso de raiva. Ele já não tinha mais controle nenhum. Com isso, então, Jonatas entendeu que o pai estava decidido a matar Davi, não comeu, ficou muito triste, né? Então ele vai ao campo e combina então um sinal que dizia então que Davi devia ir embora, né? E ali então ele diz: então o rapaz não entendeu coisa alguma, né? E aí então Jonatas deu as suas armas. Quando o rapaz foi embora, Davi se levantou do lado do Monte Pera, se prostrou o rosto em terra 3 vezes, porque aí, meus queridos, embora Davi já era ungido rei, mas não tinha tomado posse, Jonatas era filho do rei, era o sucessor. Então
Ele entende que ele deve prestar honra ao governante, não desonrar um governante. Isso é muito importante, porque às vezes a gente apoia um presidente, ou um governador, ou um prefeito que é do nosso partido, ou do nosso gosto, e acaba xingando, né, ou agredindo o que não é. Então, não importa, foi eleito, é o presidente, foi eleito, é o governador, foi eleito, é o prefeito, é a autoridade. E é importante respeitá-los. Se pecarem, e ao pecar, o pecado deve ser denunciado. Mas eu não preciso ser agressivo, ofensivo, não é? Mesmo que me deem também ofensas. Mas devo denunciar o pecado, senão serei conivente, né? Então eles beijaram um ao outro, choraram juntos, Davi muito mais, e vai em paz, né? E o Senhor seja testemunha entre mim e a sua descendência. E Davi se levantou, foi embora, e Jonatas voltou para a cidade, né? Agora vamos ao capítulo 21, né? Que Davi vai para Aimeleque, que é o texto que eu passei a ler no início da programação de hoje, né? Então Davi foi até Nobe, ao sacerdote Aimeleque, né? Está aqui alguns textos sobre o sacerdócio. Quando Aimeleque soube de Davi, ele tremendo só encontra Davi. Por que você está sozinho e não vem ninguém com você? Porque todos sabem que Davi está sendo perseguido, né? Davi respondeu, o rei me deu uma ordem, me disse que ninguém deveria saber, não é? E combinei que me encontrasse em tal lugar, agora que você tem a mão. Ele mente, né? Porque ele também está acuado. Dê-me 5 pães ou mais. E o sacerdote, então, respondeu a Davi, olha, não tenho pão nenhum à mão. Há, porém, um pão sagrado. Se ao menos os seus soldados se abstivessem das mulheres, né? Não tivessem impuros, né? A questão higiênica era muito importante, tá, meus irmãos? Hoje a gente fala de banho, né? Mas lembrar que as pessoas não tomavam banho todo dia, como se toma nas cidades. Uma vez por semana, né? Ou em ocasiões de festa, né? Então é importante aí essa questão. Então o Davi falou, olha, como sempre, eu saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres, né? E os corpos dos soldados não estão imundos, então podem comer. O sacerdote pegou o pão sagrado, que é o pão da proposição, está lá em Levítico 24, 5 e 9, e nós lemos também em Êxodo, né? Não havia outro pão ali, inclusive o Senhor Jesus vai falar isso, que Davi comeu o pão da proposição ali, porque era era um pão que não ia ser comido, mas poderia ser comido ali nessa questão aí, não é? Então, acontece que ali estava um dos servos de Davi, detido diante do Senhor, cujo nome era Doeg, o Edomita, né? Daí depois tem até um salmo que vai falar sobre isso. Davi falou a Aimeleque, né? Você tem aqui à mão uma lança, uma espada? Eu não trouxe comigo minhas armas, né? Porque a ordem do rei era urgente. E aí o sacerdote fala, bom, tem a de Golias, que você matou no Vale de Elá. Ela está aqui, se quiser levar, é a única espada que tem. Então Davi diz, bom, numa outra, então me dá a espada de Golias. Naquele dia, Davi levantou-se, fugiu de Saul, foi procurar Aquis, rei de Gate. Porém, os servos de Aquis lhe disseram, não é este Davi, o rei da terra? Não é a respeito dele que se cantavam as danças? Gente, Davi não tinha mais para onde ir. Davi já não tinha onde ele ia, tinha o X9, né, como a gente diz, tinha ali alguém a serviço de Saul. E ali ele então vai para os inimigos. E Aquis então recebe ali, não é? Ou pelo menos, a gente vai ver agora a história aqui. Não tem a música que eles cantavam? Saul matou milhares, Davi 10 milhares. Davi ficou com medo. Ele está na terra inimiga, né? E ele mudou o seu comportamento diante deles, fingindo-se de louco, né? Nas mãos deles, fazia risco nos batentes dos portões, deixava escorrer saliva sobre a barba. Então Aquis disse aos seus servos, vocês estão vendo que esse homem está louco? Por que o trouxeram para cá? Estou com falta de doidos para que vocês me trouxessem esse? Devo deixar este em minha casa? Então ele vai morar na terra dos filisteus. Ali a gente vai entender isso a partir de amanhã, aí, né, nessa virada aí, e vamos continuar vendo aí as loucuras de Saul, né? Que Deus abençoe a sua vida, Deus continue sustentando a você e a sua família, né? Então amanhã nós vamos continuar as leituras da Bíblia durante toda a semana, durante todo o ano, se Deus permitir, até 31 de março de 2021. Se Cristo não voltar antes, né, nós vamos estar então caminhando, aprendendo e crescendo da palavra de Deus, tá bom? Que Deus a todos abençoe.
Deus abençoe as famílias que estão enlutadas, famílias que estão passando por dificuldades. Compartilhe esses vídeos, compartilhe o canal da igreja, convide pessoas. Você não convidaria para ir na igreja? Convida para assistir, pode ser ao vivo ou a gravação que fica lá no YouTube. Alguns vídeos foram bloqueados porque eram músicas muito atuais e tem direitos autorais, embora não tenha vínculo, né? Não tem questão de dinheiro aqui envolvido, mas não é permitido. Mas a maioria dos vídeos ali, 99%, está disponível para você assistir. Tem muita coisa boa lá, leituras bíblicas, entrevistas, mensagens, estudos, né? É material muito melhor do que ficar vendo televisão, né? Isso independente do estar de frente. Mas vários irmãos têm participado aqui e tem sido bênção também. Deus a todos abençoe, uma boa noite. Vamos orar então. Obrigado, Senhor, por essa noite, pela transmissão da Tua Palavra. Continuamos falando ao coração, nos desafiando a ler a Tua Palavra, a alcançar os marginalizados, gente que está sofrendo. Toma cada criança, cada adulto, cada jovem, ancião, que passa por dificuldades emocionais, mentais, que a igreja preocupe-se em alcançá-los, em ter até uma acessibilidade para eles também. Ó Deus, temos que amar. Obrigado por todos que participaram dessa transmissão, falando no chat, escrevendo, dando ali o seu boa noite. Que a Tua graça repouse sobre todos. Nós te adoramos e te bendizemos no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Que Deus a todos abençoe, uma boa noite e até amanhã, se Deus permitir, com a graça e a misericórdia dele. Bom, queridos? Uma boa noite a todos aí e até então, na próxima terça-feira aí, tá bom? Amanhã é quarta-feira, né? Tô trocando aí as bolas aí, né? Deus abençoe a todos. Boa noite.